Tudo bem? Cássio Prados aqui na área. Pod Vivax Gastronomia, na Rede Vivax de TV, a TV que mais cresce no Brasil. E agradeço aí a todos pelas participações, pelos comentários. Continuem comentando que a gente faz esse podcast aí para vocês, tá bom? Hoje, nosso episódio hoje tá social, né? Imaginem, pessoal, vocês poderem provar no conforto da sua casa pratos de chefes renomados. Olha que interessante. Esse projeto é o projeto Amar Gastronomia do Bem e eu estou aqui com o fundador, né, Felipe Pugliese, que vai explicar para a gente como funciona esse projeto Amar. Seja bem-vindo, Felipão. Bacana, obrigado, viu, Cássio? Imagina, é um prazer. Quero agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui podendo falar do projeto, do Amar. Perfeito. E retribuir esse convite. Claro. Um convite para você, a gente já falou nos bastidores, sim, né? Sim. Para convidá-lo para ser um chefe do bem. Oh, claro, com Esse certeza. aqui é um mimo, é um podcast, que lindo. um Aí, Polaroid que a gente cria. Que legal. Olha que bacana. Sou chefe do bem também, pessoal. Estou muito feliz aí por mais um projeto, graças a Deus. E o que é um chefe do bem, né? O chefe do bem é como falei, um renomado chefe que vai assinar pratos para o Amar e parte da renda de cada prato ele vai ser destinado para projetos sociais. Então é uma contribuição muito bacana aí que vocês podem fazer. Bom, falar um pouquinho do Amar, né? Claro, Como eu falei, o Amar ele foi idealizado, né? Eu sou um entusiasta da gastronomia. Que legal, hein? Gosto de estar na cozinha, embora não seja muito habilidoso, mas assisto muitos programas, muitos podcasts e canais de gastronomia. Sim. E eu vi uma dor, uma brecha, uma oportunidade no mercado que falei, poxa, quantos programas, quantos canais exclusivos que a gente tem de gastronomia e qual a parcela da população que realmente tem acesso ao prato desses chefes. É muito difícil, por uma questão logística. Alguns desses chefes que estão nos meios de comunicação, eles nem restaurante têm, eles só trabalham realmente com a comunicação. E aí eu pensei, poxa, vamos tentar tornar isso acessível. Escalar em todo o Brasil e levar um prato assinado por esse chefe, que muitos, esses chefes, né, vários que muitos gostam, para casa de cada um, seja por delivery ou numa loja física que a gente pode ter em todo o Brasil. Então surgiu o Amar. E ele veio com essa assinatura Gastronomia do Bem, porque eu acho que tudo tem que ter propósito, né? Claro, a gente pode fazer um business, todo mundo ganhar dinheiro, os chefes ganharem, porque os pratos que eles assinam eles também vão ganhar, mas por que não trazer projetos sociais que a gente possa apoiar? Então, para cada prato vendido, um percentual vai também para projetos que a gente apoia e estamos buscando novos projetos. Olha só, pessoal, interessante. Buscando novos projetos sociais. Então, assim, a contribuição da comunidade, dos seguidores do Amar, de indicar, recomendar, marcar os chefes que eles tanto gostam, acho que é muito importante, cara. Então, basicamente, esse é o desenho do projeto. Interessante. E assim, agora vamos falar, porque projeto social a gente tem sempre uns starts, né? Assim, quais são os maiores desafios com relação à estrutura de você chegar nesse chefe renomado e ter esse feedback dele e falar, não, eu vou assinar esse prato, né? Justamente porque eu me identifiquei, porque eu trouxe vamos dizer assim, uma estrutura afetiva para o prato. Como que você vai buscar isso e tornar isso sincronizado? Bacana. Chefe e prato. Sim. O acesso ao chefe, às vezes por conta desses chefes muito renomados, estão na TV, estão nos canais de comunicação, o problema às vezes é a agenda. Mas por indicação de um chefe, eu chego no outro e a conversa é sempre muito legal, muito bacana, como foi contigo. Os chefes nem perguntam se eles vão ganhar algo ou quanto eles vão ganhar no projeto. É um apoio assim quase que unânime de todos que eu tenho conversado.
Então, o desafio realmente é a agenda, né? Porque é uma agenda conturbada do pessoal que está um pouco mais na TV. Mas tirando isso, a acessibilidade é tranquilo. E a ideia depois é pegar cada chefe assinar uma ou duas receitas, talvez. Não precisa ser exclusiva, pode ser uma receita já consagrada do chefe que ele simplesmente vai ser feito numa cozinha nossa, uma cozinha própria. A ideia é começar por São Paulo, né? Uma praça de teste, a gente está numa grande capital e depois escalar para todo o Brasil. Basicamente é essa a ideia. Maravilha. E assim, um outro desafio, como que você vai fazer para prospectar, né, de fato, o chefe com relação, porque às vezes você vai focar em chefe que tem essa visibilidade em mídia, essas coisas, e também ele pode ter um restaurante, ele pode, vamos dizer assim, dividir o prato do restaurante com você. Isso há essa possibilidade Existe também? Existe essa Felipe? possibilidade, porque a gente não vai ser concorrente do restaurante dele jamais. O restaurante dele ele tem um cardápio repleto, né, de pratos. E talvez a gente vai ter um prato assinado pelo chefe. E parte do projeto do Amar é divulgar e potencializar a imagem de todos os chefes envolvidos. Então, a gente vai divulgar mais ainda e atingir outras praças que ele não chega, porque o restaurante dele fisicamente está numa cidade. A gente pode chegar em centenas de cidades em todo o Brasil, levando aquele prato e o conhecimento, às vezes, daquele chefe que naquela praça não é tão conhecido. Ah, muito legal. Outra coisa, o chefe, ele vai replicar não, né? Ele vai executar o prato para você e você trabalhar a logística desse prato, ou você, com o seu know-how, enfim, você que vai escolher o prato e vai falar para o chefe, você assina esse prato? Como que vai funcionar? Porque a energia do chefe tem que estar acoplada nesse produto, né? E como que você vai fazer isso? Para você conseguir transmitir também a energia, a identidade, porque tem chefe que tem identidade. Claro. Né? Você olha o prato e fala, cara, esse é o prato do... né? Como que você vai fazer isso? Para tornar isso bem... A ideia é assim, o Amar ele define a estrutura básica do cardápio e aí a gente, de acordo com o perfil de gastronomia de cada chefe, a gente fala, chefe, tem essas opções de prato que eu acho que tem a sua cara, né? Então ele escolhe 1, 2 pratos para assinar e aí ele vai colocar a receita dele. Mas a execução, a gente vai levar um chefe executivo nosso, do Amar, que ele vai entender e aprender e replicar, através de uma ficha técnica bem elaborada, aquele prato numa cozinha central, porque é a maneira da gente conseguir escalar. Se depender do chefe fazer essa produção, fazer essa receita, a gente não consegue levar o Amar e esse projeto para todo o Brasil. Então, a ideia é a gente ter um chefe que realmente faça essa ponte, aprenda, pegue essa receita e consiga replicar numa cozinha. Muito legal. E os pratos, Felipe, eles vão ser nichados, por exemplo... Cozinha italiana, chefe tal. Cozinha espanhola, chefe tal. Como que vai ser vamos dizer assim, essa rotulagem dos pratos com relação a esse projeto? Isso é interessante, Cássio. Muita gente perguntou, poxa, mas cada chefe tem uma característica, uma linha de trabalho. Como é que você vai misturar? A ideia não é ter uma linha gastronômica, por exemplo, comida italiana, comida japonesa. Não. Por incrível que pareça, a gente vai ter propostas culinárias muito distintas, sem uma percepção negativa, porque a gente está vendendo muito mais a opção, a escolha de você poder pegar a entrada do prato X, que ele tem uma característica, o prato principal da chefe Y e a sobremesa de um outro chefe. Sem uma percepção, eu estou fazendo um X-tudo aqui. Não é isso. A ideia realmente é dar a oportunidade de poder experimentar o prato desses grandes nomes. Essa é realmente a proposta. Então, a gente não vai ter uma rotulagem, a gente vai ter pratos da culinária oriental, da culinária italiana, culinária brasileira, certamente, com certeza, sem parecer que você está num X-tudo aqui, né? Entendi. E agora a gente já entendeu a estrutura de desafio para chegar na assinatura, né? Agora vamos entender um pouquinho como que vai ser esse procedimento de logística, né? Você vai ter um centro de distribuição, você quer fazer nível Brasil, que você tinha falado, né? E como que você pensa em trazer esse plano de ataque
para dentro de uma cozinha central? Começando por São Paulo, né, por essa praça, a gente começa abrindo uma primeira loja e depois começa a escalar. Geralmente essa escala é em espiral, você começa a abrir outras unidades na região próxima aonde você tem essa cozinha, ou às vezes mais do que uma cozinha para atender. Migrando para outras áreas, a gente vai ter que desenvolver, por exemplo, saindo de São Paulo, vamos para Minas Gerais. A gente chega lá em Belo Horizonte, a gente vai estruturar, montar uma cozinha central lá para atender aquela região e esse processo de espiral de crescimento. Isso pode ser feito em paralelo em várias cidades, né? Então a gente tem essa condição. Ah, maravilha. E com relação, vamos sair de São Paulo agora, tá? Sim. A gente vai para os estados, vamos dizer assim. Você vai tentar trazer a estrutura de terroir, a estrutura de identidade da região também para os pratos? Sim, sim. Porque acontece isso, você sabe que tem essas rixas gastronômicas. Né? Você tem os paladares, os gostos são diferentes por região e o conhecimento de cada chefe por região. Sim. Você tem chefes que são nacionais e outros que são muito fortes regionalmente. Sim. Então, cada loja do Amar em diferentes cidades e estados, provavelmente ela vai ter pratos distintos. Vai ser um modelo de autoatendimento, um modelo mais moderno. Então, a ideia é você chegar no Amar, mesmo numa mesma cidade, e retornar nesse mesmo restaurante daqui 6 meses, 1 ano, e ter pratos diferentes de chefes diferentes. A ideia é ter uma rotatividade de pratos e de chefes. A ideia é começar com 15, 20 nomes assinando esse primeiro cardápio do Amar, mas não vai parar por aí. A ideia é termos centenas de chefes, às vezes por região, porque você tem uma inteligência, né? Depois você consegue identificar os pratos de cada chefe, por gosto, por região, o que está saindo mais aqui. Então a gente tem uma possibilidade de ter dentro da comunidade Amar, assim, uma quantidade enorme de chefes que todos vão ser beneficiados com o projeto, seja pela divulgação, pelo ganho que o chefe também vai ter, mas todos eles, sem exceção, eles vão estar contribuindo, porque parte da renda vai para projetos muito sérios que precisam da ajuda. Então isso é muito bacana, cara. Então a gente vai ter essa dinâmica. E o Amar está se construindo o tempo inteiro. Não para, assim, tem sempre ideias novas, chefes que entram, eles trazem sugestões, conhecimentos técnicos, ideias, sugestões, e não para. O Amar está em constante crescimento, faz parte disso, né? Não, muito legal, muito interessante. E a parte de, vamos dizer assim, a estrutura, né, para a refeição chegar na casa eu escolhi lá, né, não sei se é deve ser e-commerce, essas coisas? Delivery, canais de delivery, canais principais, né? Como é que vai chegar essa refeição para o cliente? Caracterizada, personalizada, é uma coisa diferenciada, como que, para ter aquela referência do Amar, né? Exatamente, a ideia é assim, vai ter a marca Amar, né? Mas o chefe que assinou aquele prato, ele vai estar caracterizado de alguma maneira lá naqueles pratos que o consumidor solicitou. Então, pedir um prato do Cássio, vai estar lá a sua assinatura, talvez uma caricatura sua, naquela embalagem, mas uma embalagem muito bacana, preparada para transporte, tudo certinho. Então você vai ter a experiência do Amar em casa também. Vai ser lojas físicas e delivery. Muito legal, muito interessante. E a parte de, vamos dizer assim, de durabilidade? Como que vai ser a refeição do Amar? Mas em que sentido a durabilidade? Ela vai chegar para eu finalizar num micro-ondas, ela vai chegar para eu só aquecer e servir? De que forma que você pensa a estrutura? Diversas maneiras. Eu acho que a gente pode ter o consumo imediato. Perfeito. Você senta numa loja, pega o prato, senta e come. Perfeito. Se precisar de um aquecimento, a ideia é trazer até uma possibilidade de experiência para o consumidor Amar. Se ele quiser fazer parte do processo de aquecimento, a gente vai ter uma galeria lá com fornos para ele finalizar, e durante o tempo de finalização talvez tenha um vídeo do chefe que assinou aquele prato falando sobre o processo, legal, falando um pouco sobre o Amar, ou num profissional que trabalha lá que pode fazer o aquecimento enquanto ele espera na mesa, mas ele também pode pegar, levar esse alimento para comer na casa dele, ou até um outro canal de venda é a venda do congelado, que
que é possível, né? É uma possibilidade que a gente está estudando também. Ah, muito legal, Felipe. E a parte de, vamos dizer assim, eu tive a minha refeição, né? Tive a experiência, aquela coisa toda. Como que vocês vão fazer para potencializar o cliente? Por exemplo, peguei o chefe tal, agora eu quero... Como que vai ser a estrutura de pós-venda? Porque é muito importante. A gente está falando de um projeto, mas tem essa relação pós-venda também para fidelizar o cliente, para fortalecer e credibilidade. Que ferramenta que vocês vão utilizar para potencializar isso, Felipe? Hoje as redes sociais, elas são o maior divulgador de qualquer negócio, né? Então, ambientes instagramáveis, esse pós-venda, esse trabalho, um outro ponto muito importante também, né, que acho que envolve isso daí, a ideia é depois do consumo do alimento, seja na própria loja, por exemplo, dependendo da embalagem que ele estiver utilizando, aquilo pode ser um souvenir que ele pode levar e utilizar, ou eventualmente uma destinação. Então as lojas do Amar, eles também vão ser postos de coleta, porque a gente vai separar todas as embalagens utilizadas, a gente já está falando com cooperativas para fazer o processo de reciclagem, assim, de tudo que a gente utilizar. Então o mínimo desperdício de água, de alimento. Então os projetos sociais que a gente está apoiando, a gente tem alguns bancos de alimentos, né, que eles vão receber todo tipo de eventual alimento que ele não precisa ser jogado fora, que pode ter a destinação. Então, a gente está olhando para todas as etapas do processo, a sustentabilidade, as práticas ESG, né, a social, a sustentabilidade e tudo mais. Então, estamos trabalhando, mas assim, é construção. E com um cronômetro, né? Que a gente está em vias de inaugurar a primeira loja, aí a ideia é começo do ano, está lançando, então estamos correndo atrás. Muito legal. E o que você falou de sustentabilidade, né? Aquela estrutura. O que vocês vão fazer com relação à informação da sustentabilidade, por exemplo, no produto final? Porque é importante, né? O cliente olhar e falar, pô, os caras... O projeto faz isso. Sim. Olha que interessante. Quais são os pontos mais fortes que vocês vão focar para transmitir essa informação? Eu estou buscando empresas de auditoria, porque a transparência também é fundamental, ainda mais quando você está num projeto desse tamanho do Amar, desse porte. A rede social ela é infinita, né? Então a gente tem que ter uma transparência. Então a prestação de conta de quantas toneladas, quilos de plástico, de vidro, de metal foram utilizados, a destinação disso, o que isso foi revertido, seja de reciclagem ou de doação, as doações que a gente fizer para os projetos sociais, aí entra as auditorias que a gente está falando com uma das grandes aí, para prestação de conta para o consumidor. Então, legal, a gente doou X milhões de reais para os projetos sociais. Tá bom, mas o que foi, aonde foi revertido isso daí? Foi revertido em tantos quilos, tantas toneladas de alimento doados. Foram revertidos em tantos cursos de capacitação na área de gastronomia ou outra área. Então a ideia é uma transparência e uma prestação de conta total no projeto. Interessante. E assim, Felipe, a gente sabe que a gastronomia ela pulverizou de uma forma grotesca e absurda, né? Tá muito inchada, vamos dizer assim. Eu sei porque eu tenho 30 anos e eu acompanhei essa estrutura de rede social. Eu não sou hashtag gastronomia, né? Mas a gente vê o crescimento, vê a estrutura, né? E você pensou no projeto, né? Sim. E quando a gente pensa num projeto, eu falo, nossa, você almeja chegar no topo, vamos dizer assim. E que chefe, né, que você pensou, 3 chefes aí, que você pensou que poderia alavancar esse projeto e falar, já pensou se o chefe tal aceita estar no projeto? Que chefes que você gostaria de fato para estruturar esse projeto Amar? Olha, assim, de verdade, eu penso que praticamente todos os chefes conhecidos, renomados, assim,
do Brasil, e alguns até de fora podem participar. Lógico que sempre vem grandes nomes na cabeça, os Masterchefs, vamos falar de Atala, vamos falar Carole Crema, que é uma que já assinou com a gente também. Olha, isso que legal, que bacana. É inspiradora, e outros grandes nomes, mas assim, eu não vejo 3, 4 nomes, eu vejo centenas de nomes de chefes do bem que vão fazer parte. Uma outra coisa interessante, além dos chefes do bem que assinam os pratos, nós temos também os embaixadores do bem, que são personalidades, pessoas com visibilidade, pessoas públicas, artistas, influenciadores, cantores, que apoiam o projeto também. Então fica o convite aqui para todos os chefes que queiram assinar e todas essas pessoas com visibilidade, né, artistas e influenciadores que queiram participar e apoiar o projeto e conhecer um pouco mais, né? Então eu quero deixar um pouquinho de curiosidade, né, para o pessoal acessar o Instagram do Amar, que é o nosso principal meio de comunicação hoje, para ver quais chefes que já estão com o projeto, quais são os embaixadores, quais são os projetos sociais que a gente já está trabalhando. Isso é bacana. Muito legal. Tem um quadro, Felipe, que chama Salteando Palavras, né? Eu tenho 2 palavrinhas aqui. Vou dar uma salteadinha, uma brincadeira de salteado. Você pega uma, mostra para essa câmera e a gente vai falar sobre a palavrinha que você pegou aqui, tá bom? Deixa eu só dar uma... Vamos lá. Escolhe uma. Vamos lá. Sustentável. Olha, você falou bem do ESG, né? Essa é a ideia. Acho que vai trazer. Então, vamos dar uma direcionada. Lixo. O que você vai fazer com o lixo do Amar? Reciclagem de mínima geração de lixo possível, né? A parte orgânica, né? A parte de alimento que ainda é possível ser consumida. E os bancos de alimento, eles fazem esse trabalho, então vai ter esse direcionamento. Aquela parte orgânica que já não pode mais ser utilizada, a ideia é também ter um direcionamento para adubo, para outras situações. E aqueles itens que a gente pode reciclar, né? Papel, plástico, vidro, metal, tudo isso vai ser trabalhado de uma maneira assim que... Eu sou um cara que eu separo a tampinha de plástico porque é diferente, aí eu levo para um projeto de castração de animais. Olha, que interessante. Eu vou na praia, eu moro em Santos, né? Trabalho em São Paulo, eu soube disso todo dia, mas moro em Santos, eu sou o cara que vou na praia, passo recolhendo, eu tô sempre com o bolso cheio de plástico para jogar. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Isso é muito importante, cara. Maravilha. E para a gente fechar agora, Felipão, o que é surreal para você na gastronomia? Pode ser positivo como pode ser negativo. Você escolhe o que você gostaria de falar. O que é surreal para você? Olha, eu quero olhar sempre o lado positivo, né? O surreal, eu acho que é isso que você falou desses últimos 20 anos, mais ou menos, o que virou a gastronomia, né? Isso é muito interessante. Hoje, antigamente você tinha cozinheiros, não tinha chefes, né? Você viveu isso, né? Era muito pouco, não tinha essa visibilidade. Hoje é algo que veio para ficar. Eu fiz um levantamento, hoje aqui no Brasil já tem mais de 100 programas. Isso eu estou falando só de TV, fora os canais, podcasts, se falar do mundo de YouTube, internet, a gente está falando já de talvez milhares de programas e assim, não para de crescer. Então eu acho que hoje esse termo surreal, ele traz um pouco isso e veio para ficar. A gastronomia é algo que você faz todo dia, né, cara? Você come todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Esse eu acho que é mais ou menos o que deveria. Agora... levar isso para todos, né? Isso é muito importante. Então, por que dos projetos sociais? Para poder levar, não é todo mundo que tem essas 3 refeições por dia. Então, os projetos vão apoiar muito isso daí. Muito legal, muito legal. Isso. Pessoal, projeto lindo, né? Tenho certeza que vocês estão curiosos aí, quais são os chefes, né? Que é isso, a gente tem uma... Mas assim, é um projeto que a gente tem que refletir da melhor maneira possível, porque o Felipe pensou em levar uma refeição de um chefe renomado para você, dentro de casa,
com preço super acessível e que você vai ter realmente acesso à energia daquele chefe. O chefe não vai estar cozinhando para você, mas você vai ter a energia daquele chefe. E claro, destinado sempre à estrutura de projetos sociais. Assim, a gente tem que pensar, quanto mais projeto social, muito melhor, porque cada um é pequeno e cada um faz a sua parte, tá bom? Beijo para vocês, vou ficando por aqui e em breve, pode falar, Felipão. É só agradecer, né? Claro, Estava finalizando imagina. e pedir, porque é muito importante a comunidade, os seguidores do Podvax, né? Vivax, perdão, eles seguirem, buscarem o Amar, divulgarem, Claro, com certeza. marcarem os chefes que eles gostariam que façam parte. Então, o nosso Instagram é o @amargastronomiadobem. Quem puder seguir, acompanhar, curtir, compartilhar, é sempre muito bem-vindo. E obrigado mais uma vez, viu, Cássio? Imagina, é um prazer. Olá, pessoal, Amar Gastronomia do Bem, no Instagram, sigam, que com certeza vocês vão ter muitas novidades, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo para vocês, tchau, tchau.